Pessoal, para finalizar aqui a nossa montagem do componente de inclusão de um novo usuário, a gente vai desenvolver nesse vídeo a função JavaScript que vai ser responsável por executar um post no serviço REST do Proteus com os dados que a gente tiver aqui nesse formulário. Então, para isso, ó, vamos retornar aqui ao nosso VS Code. Então, a gente tem aqui dois botões. Então, o que eu quero é o seguinte, ó, no momento que o usuário clicar em confirmar, ele vai fazer o post vai fazer um post no serviço REST do Proteus. Se eu clicar em voltar, ele vai retornar para o componente onde os usuários são listados. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vou colocar aqui um evento onClick. Opa! Vou colocar aqui um evento onClick. Vou começar pelo na verdade, eu preciso criar aqui as minhas funções, né? Então, primeiramente, eu vou precisar aqui de uma constante, que eu vou chamar de navigate. Ela vai receber o use navigate do nosso React Router Down. Ele vai ser utilizado para poder fazer o processo de retorno, tá? Então, quando o usuário clicar aqui em voltar, ele vai ter um comando navigate que vai retornar para a tela com os usuários anteriores. Então, vamos fazer esse teste aqui para a gente ver. Vou colocar aqui um evento onClick. Esse evento onClick, ele vai receber aqui um evento e, por meio de uma arrow function, ele vai executar aqui um navigate. Navigate para barra users. Isso significa que quando o usuário clicar em voltar, ele tem que retornar lá para os users. Então, vamos ver como é que ele está aqui. Vou dar um refresh na tela. Vou clicar aqui para voltar. Ele voltou. Beleza. Vou vir aqui em incluir. Vou clicar para voltar. Está funcionando. Então, eu estou incluindo e ele está voltando. Eu estou incluindo e ele está voltando, que é o objetivo. Então, beleza. Então, vou incluir aqui novamente. Agora a gente precisa executar o processo do confirmar, que é quando eu clicar no botão de confirmar, o que vai ser realizado. Então, para isso, eu vou vir aqui, vou criar uma nova função, vai ser aqui um const, e eu vou chamar de confirmar usuário. Beleza. Confirmar usuário vai receber aqui um async, usando uma arrow function, recebendo o evento. Vou colocar aqui. Pronto. Então, ele vai receber aqui vai ser uma função assíncrona, né? E essa função assíncrona vai receber como parâmetro o evento, o próprio evento que está sendo executado, porque a partir desse evento eu vou ter acesso ao formulário e aos dados do formulário. Então, eu já vou colocar aqui logo também um e ponto. Na verdade, esse e vai ficar esquisito lá. Vou chamar de event, que eu já vou usar lá no erro também, então o event fica melhor. Vou colocar aqui um event, event.prevent default. Isso aqui é porque eu quero que ele interrompa a execução do evento logo nesse momento aqui, porque senão, quando eu faço isso, ele entende que ele tem que tentar dar um post em algum lugar de forma automática. Eu não quero que seja automático, eu quero que ele execute o meu código. Então, vou colocar esse event.prevent default para poder interromper a execução, e eu já vou colocar aqui o nosso evento de criar usuário. Então, vai ser um onClick, que ele vai receber aqui também um event. E nesse event, a gente vai colocar aqui que ele vai executar um confirmar usuário, recebendo como parâmetro o próprio evento. Então, confirmar usuário com o event. E aí, vamos ver se ele vai entrar aqui. Eu vou entrar aqui embaixo e vou colocar o seguinte, ó, console.log event, só para ver se ele vai entrar aqui. Vou chamar isso aqui de evento. Na verdade, vou chamar isso aqui de. Opa! Vou chamar isso aqui de confirmar usuário. Vou colocar aqui uma setinha, vírgula, o event, só para ver o que a gente vai estar recebendo. Então, vou mandar inspecionar aqui, só para ele poder abrir. Vou ver aqui nosso console. Deixa eu limpar isso aqui. Vou confirmar.
Beleza. Então, nesse momento aqui, ó, vejam que eu já tenho aqui os dados do meu evento. Então, eu tenho todos os dados do meu evento que eu preciso, inclusive dados de formulário e por aí vai. Se eu rolar para cá, ó, deixa eu achar ele aqui. Event, cadê o target? Aqui, ó, target. E aí no target a gente tem acesso ao nosso formulário. Então, event target, formulário, e os dados do nosso formulário aqui, todos eles, no caso, por enquanto estão vazios. Então, vejo que todos os nossos dados estão vazios. Então, agora é só dar prosseguimento à construção aqui da nossa função. Então, vamos lá. Beleza. Então, pessoal, primeiramente o que eu preciso fazer aqui é montar a string com os dados que eu tenho que enviar no meu post do serviço REST do Proteus. Eu já deixei aberto aqui, na lateral, um Insomnia. Nesse Insomnia eu estou executando aqui um GET, e esse GET ele está me retornando os dados de um usuário especificamente. Eu estou usando isso daqui porque isso daqui vai ser o meu JSON de modelo. Então, no post que eu preciso fazer, eu preciso mandar uma string JSON com os dados semelhantes a esse daqui, formatados dessa mesma forma. Lógico que não é exatamente igual, porque algumas informações aqui, como o created, o lasted, modify, é o sistema que gera internamente, mas alguns outros dados eu preciso passar. Para a gente poder configurar aqui, a gente precisa configurar agora o nosso objeto de usuário. Então, vou colocar aqui nosso usuário, const usuário. Const usuário, ele vai receber um objeto, e esse objeto, na verdade é aqui sinal de igual, esse objeto ele tem que ser semelhante a esse exemplo que eu tenho aqui no nosso Insomnia já, tá? Então eu tenho aqui uma string, eu tenho um name, eu tenho username, tenho display name, tenho todos esses dados aqui. Então eu vou preencher com esses dados aqui, vou colocar aqui um ID, que é o primeira propriedade que ele pede, vou colocar aqui entre aspas o ID. Só que aqui é o seguinte, ó, o ID ele já tem o ID gerado. No sistema, esse ID ele tem que ser gerado pelo próprio sistema. Então, no lugar dele, eu vou colocar aqui uma string, para poder dizer que eu quero que ele gere um string. Depois disso, eu vou colocar aqui um... Vou colocar aqui um username. Então, vou colocar aqui um username. Na verdade, username... Na verdade, vou colocar o display name, né? Que é o primeiro campo que eu tenho lá. Então, vou colocar aqui um display name. Esse display name, ele vai receber o nome completo do usuário, igual aparece aqui. Então, eu vou colocar para ele, esse nome completo do usuário, ele vai estar aqui no nosso evento. Então, eu vou colocar que ele vai receber aqui uma template string, né? Nosso e-comercial. E ele vai estar dentro de event.target .form. Event.target.form vai ter o display name do usuário. E aí o display name do usuário, se a gente analisar, ele é o primeiro campo aqui. Se ele é o primeiro campo, eu vou colocar que ele vai estar na posição 0 do meu form. Ou eu posso colocar também que ele vai estar aqui associado ao nome, que é o nosso full name.value. Então, acho que assim vai ficar melhor. Então, o nosso display name vai estar em event, target, form, full name, value. Beleza. Em seguida, eu vou colocar para ele o username. Então, o username, ele vai aparecer aqui. Vamos fazer aqui da mesma forma. Botar aqui nosso template string. Ele vai estar em event.target.form.username.value. Depois disso, nós vamos colocar aqui o nosso cargo. Então, a gente vai colocar aqui o nosso title. Title. Cargo está aqui embaixo. Title, exatamente. Então, vamos colocar aqui o nosso title. O title também vai estar aqui em event. Ponto, ponto. Target. Ponto, form. Ponto, cargo. Ponto, value. Depois, a gente vai colocar o nosso e-mail. O e-mail ele vai aparecer aqui em
e-mails. Então, a gente tem que colocar o nosso e-mail primário. Veja que ele é um array e ele recebe um objeto. Então, aqui vai ser um pouco mais complexo. Então, vamos colocar aqui e-mails. E-mails ele vai receber aqui um array. Dentro desse array, nós teremos um objeto. E dentro desse objeto, nós teremos um value, que vai ser, um value que vai ser o nosso event.target.form.email.value. Depois ele vai ter aqui um type, vou colocar o work, type, work. E ele vai ter um primary.true, para dizer que é o e-mail primário do usuário. Então, a gente vai colocar isso daqui. Depois disso, nós vamos colocar o nosso password, que não aparece aqui, porque o password ele fica oculto, mas a gente vai colocar aqui o nosso password. E aí, no password vai ser um event. Opa, estou errando aqui. Na verdade, errei aqui também, ó. Aqui, entre chaves, e vamos colocar aqui o nosso prontinho. Então, aqui já está certo. Que ele está diferente? Não, está certo mesmo. Então, aqui no nosso password, a gente vai colocar o nosso cifrão, mas a chave event.target.form.password.value. Beleza. Vamos ver se falta mais alguma coisa aqui. Aí aqui a gente tem que colocar também esses camaradinhas aqui, ó, Active Groups e Roles. Então vamos colocar aqui, copiar e colar logo para ganhar um tempo. Então a gente tem aqui Active, True e Roles. Beleza, feito isso, nosso objeto está terminado. Então, com o nosso objeto de usuários já pronto, o que a gente precisa agora é executar a nossa requisição. E aí, para executar a nossa requisição, a gente vai colocar aqui um const, na verdade, vamos colocar dentro de um try catch. Então, vamos colocar aqui um try. E aí, a gente vai ter aqui um catch. Caso ele dê algum erro, vai colocar aqui console.log, um erro, caso aconteça algum erro. E aí, a gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte, ó, const response, que vai ser a variável que vai receber a resposta do nosso fetch. A gente vai fazer aqui uma conexão via fetch. Const response. Ah, na verdade, ó, faltou uma coisa. Antes de eu chegar aqui. Eu também preciso dizer o seguinte, ó. Essa minha conexão fetch, ela vai ser feita usando o método post. Então, eu preciso deixar configurado aqui as pré-definições para poder dizer que é um post. Então, vou colocar aqui um init, vai ser o objeto que eu vou configurar. Nesse init, eu vou ter um method. Opa, aqui um method. Esse method vai ser, vou colocar aqui, um method. Esse method vai ser post. Vou colocar aqui, post. Acho que aqui não é entre aspas. Deixa eu deixar sem aspas mesmo. Method, agora sim. O método vai ser post. E eu preciso passar o core, o body da requisição. O body da requisição é justamente os dados desse usuário que eu estou criando aqui. Só que ele vai ter que estar configurado como JSON. Então, eu vou colocar aqui como JSON.stringify usuário. Agora sim. Então, coloco JSON.stringify usuário. Agora eu já tenho o meu objeto de configuração pronto, com o método post e o corpo da requisição. Agora sim, eu posso vir aqui, colocar um const response. Esse response ele vai receber um await do meu fetch. Esse fetch vai ser no http://192.192.168.3.109.2080, que é 28.
2080, deixa eu colocar aqui, 2080 barra rest barra users. Então, com esses dados aqui é minha URL, agora eu vou passar esse meu objeto de configuração, que é aqui o init, beleza? Já está aqui com o await. Vou colocar aqui console.log resposta, só para eu poder monitorar o que vai vir. Vou botar aqui um response, ok. E eu vou colocar aqui o seguinte, ó, response ponto status igual a 201, significa que deu certo. Se deu certo, eu quero só que ele navegue para o meu /users, para poder verificar os usuários que foram criados. Se tiver dado errado, vou colocar aqui o navigate para error. E aí, em algum momento, eu vou lá e vou configurar a minha página de erro para exibir os erros da minha resposta. Mas por enquanto eu vou deixar só dessa forma aqui mesmo. Então, se der certo, ele vai navegar para o usuário. Se não der certo, ele vai navegar para a tela de erro. Vamos salvar. Vamos lá fazer um teste. Vamos ver como é que ele vai ficar. Então, eu tenho aqui o formulário. Vou escrever aqui Jorge Sampaoli. O nome do usuário vai ser Jorge S. O cargo vai ser técnico. O e-mail vai ser jorges@fla. E a senha, vou colocar uma senha aqui para ele. Vou confirmar. Vamos aguardar um pouquinho. Ele já retornou aqui para minha tela de usuários. E vejo que o meu usuário, Jorge Sampaoli, está aqui criado, com todos os meus dados aqui, exceto o endereço de e-mail que não veio. O endereço de e-mail não foi preenchido. Isso aqui é interessante. Vou dar uma olhada aqui. Vamos entrar lá na nossa telinha do Proteus. Vamos ver o porquê que o nosso e-mail não foi cadastrado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos entrar lá no configurador. Opa. Usuário. Nosso usuário Jorge Sampaoli está aqui, criado ele foi, então pelo menos essa parte aqui deu certo, ele foi criado certinho. Deixa eu dar uma olhada aqui nas configurações dele. Técnico, o e-mail não veio preenchido. Realmente o e-mail não veio preenchido. O usuário não está bloqueado, o e-mail não veio preenchido. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu comparar aqui com o nosso objeto de configuração. Ele tem um external ID aqui. Esse external ID eu não passei. Deixa eu adicionar esse cara lá e vamos ver se com o external ID ele vai passar. Então, vou colocar aqui external ID. E aí, aqui no external ID, eu vou passar esse cara. Ctrl C, Ctrl V. Certinho. Deixa eu ver se o e-mail está certo. E-mails está certinho. É um array com objetos. Só tem um objeto. Esse um objeto recebe aqui um value. Só separar aqui para baixo um pouquinho para ficar melhor. Então ele tem aqui um true, um work. Aqui a princípio está tudo certo. Só não tinha esse external ID aqui. Já está colocado. Vamos fazer um novo teste. O meu Proteus eu já fechei? Já fechei. Então, vou voltar para cá. Vou criar um novo. Então, Jorge Sampaoli não dá mais. Vamos partir aqui para o Rogério Ceni. Então, vai ser o Rogério Ceni. Já tivemos ele. Vamos colocar aqui Rogério C, cargo técnico, e-mail rc@fla e a senha. Vou colocar aqui uma senha para ele. Vamos confirmar. Ele vai retornar para cá. Nosso Rogério Ceni foi criado. Vamos clicar aqui em detalhes. E o e-mail não foi cadastrado novamente.
O e-mail não foi cadastrado novamente. Bom, nesse momento aqui, a gente já tem a nossa requisição pronta. O nosso e-mail aqui, ele não trouxe, mas por alguma definição do Proteus que eu tenho que revisar aqui na nossa requisição, todos os dados foram preenchidos, é possível que seja algum erro do próprio Proteus mesmo. Mas como o nosso objetivo aqui era mostrar como que a nossa requisição POST é feita, esse nosso objetivo foi atendido. Pessoal, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre o fluxo de autenticação completo usando o JWT. Nós vamos validar o usuário e senha, nós vamos gerenciar tempo de sessão, nós vamos gerenciar o envio de token de sessão nas nossas requisições para poder validar se o usuário ele tem acesso a determinado recurso ou não. Então, se vocês quiserem aí ser notificados quando esse vídeo for sair, não deixem de se inscrever no canal e deixa aí um comentário, deixa uma curtida se vocês gostaram. Se tem alguma coisa adicional aí que vocês querem ver, algum assunto que não foi abordado que interessa a vocês, deixa um comentário aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.